A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio, Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar há mais de 11 anos, também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Mais uma vez, vamos juntos aí estudar e aprender o Evangelho de Jesus no nosso programa O Espiritismo está no ar. E que ele nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre relacionamentos sociais. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo, utilize a TIM, 98801 2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na intimidade humana e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-lo em toda a sua potência, numa espécie de fenômeno encantado. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre relacionamentos sociais. Vivendo-se em sociedade, os relacionamentos entre as pessoas, em especial e genericamente entre as famílias, constitui um desafio necessário à construção da harmonia do conjunto. Somos seres sociáveis, vivemos em sociedade para a aprendizagem. Joana de Ângeles nos falou certa feita, eu nunca esqueci, nós só vivemos porque convivemos, precisamos uns dos outros. Quando apenas uma nota se encontra desafinada em um instrumento musical, o todo sinfônico padece as consequências perturbadoras da ocorrência. Assim, um membro da família que destoa do caminho correto perturba todo o clã. Da mesma forma, quando alguém se desestrutura emocionalmente, ocorrem efeitos no grupo familiar que, por sua vez, influenciam a sociedade como um todo, porque as experiências de relacionamento entre famílias são necessárias, devendo, porém, revestir-se de significado existenciais elevados. Sim, nós precisamos ter família como uma irmandade, como todos os membros, mesmo aqueles agregados, chegaram depois, como sempre falo aqui, noras, genros, cunhado, sogros, tios emprestados. Temos que ter um relacionamento, de forma que no momento de necessidade não haja constrangimento em solicitar-se apoio e ajuda. Existem famílias tão unidas e tão bonitas que às vezes aquele agregado, talvez mais considerado que os próprios consanguíneos, como tem, pessoas, eu mesmo vivenciei isso. A família da minha esposa desencarnou há pouco tempo.
um concunhado meu, casado com minha cunhada, mas ele era tão querido pela família que, sinceramente, meus sogros parece que tinham uma admiração, um carinho tão especial por ele, às vezes até mais que os próprios filhos. Como é bom isso, não? O significado representa o ideal geral de entendimento, de ideais que devem sempre mover os indivíduos no rumo da felicidade. Ninguém está aqui para sofrer, para ser punido com muita experiência. A lei do karma. Nós estamos aqui para aprendermos. E aprender pela lei do amor é muito melhor do que pela dor, posso garantir. Não é, pois, destituído de legitimidade quando se assegura que a felicidade deflui de 3 fatores essenciais: prazer, o engajamento e o significado. Quando falta um desses elementos, os outros constituem razão de júbilo transitório e de incompletude para que a felicidade se concretize, né? Claro, para ser feliz você tem que ter o prazer, a alegria de estar vivenciando aquilo. Tem que ser uma pessoa também que se dedica, né? Trabalha, engajada, e tem que ter aquele significado importante. Prazer é de fácil entendimento e todos o experimentam em uma ou outra situação quando algo lhe é agradável, faz-lhe bem, contribui para a sua alegria. Por sua vez, o engajamento refere-se ao entusiasmo com que se adere a uma atividade na qual encontra a satisfação íntima e o bem-estar, contribuindo para mais amplo sentido existencial. Poxa, quando você tem uma profissão que gosta, como é maravilhoso, né? Você vai feliz para o trabalho. Um dia um amigo me disse que sentia como um boi indo para o matadouro, o trabalho dele. Eu falei assim, meu amigo, mas se o seu trabalho está te fazendo tanto mal, procure outro, né? Não tem por que ficar sofrendo num local onde você não se situa. O significado, por sua vez, representa o valor que se atribui à própria existência, o objetivo dignificante atribuído às realizações equivalendo a todo e qualquer trabalho que promova outrem, que o ajude na solução dos desafios, na conquista dos patamares mais elevados da vida. É o significado aí, né, do valor que atribui à própria vida. E o que será isso? É valorizar a sua vida. Ainda hoje, pela manhã, uma amiga me passou uma mensagem de uma espiritista bem experimentada, já com uma certa idade, dizendo que a jovem que caiu de uma altura de 40 metros, modalidade nova de Big Dance. O que acontece? Essa senhora afirmava que a jovem fora uma suicida. E essa minha amiga retrucou, dizendo que não, que ela foi lá para se divertir. Aí eu repeti para ela, foi sim uma suicida. Inconsciente, mas uma suicida. Quando você coloca a sua vida em risco, ao ponto de correr o risco de perdê-la, você está correndo o risco de um suicídio. Se eu pego um carro e saio em alta velocidade e bato num poste e desencarno, é um suicídio. É inconsciente, mas é um suicídio. Se eu bebo todos os dias demasiadamente e antecipo a minha partida em 10 anos, por exemplo, da programação local, eu estou suicidando lentamente a cada dia. Então, é um suicídio. Então, nós temos que preservar a vida. Por isso é o significado. O significado encontra-se não raro em comportamentos religiosos, mas não somente deles, que facultam o indivíduo a visão espiritualista, a convicção de, em torno da sobrevivência do espírito, à morte física, a ação da benevolência, da compaixão e da caridade. A convivência entre famílias poderá abranger os 3 elementos dos quais se retira a satisfação de um vizinho gentil, responsável, que sabe respeitar os problemas uns dos outros, estando em vigília, porém, para socorrer-se mutuamente, sempre que se faça necessário. E quão é importante você ter bons vizinhos. Eu, graças ao bom Deus, por onde passei, sempre fiz boas amizades, ao ponto de retornar, ter a satisfação de encontrar. No entanto, existem tantas pessoas que em qualquer lugar que vá, encontram problemas na certa, discussões, né, problemas de relacionamentos difíceis. De bom ao Vitor que, ao instalar-se uma família nova no bairro, no condomínio, no edifício residencial, onde já se vive, que se cria o hábito saudável de uma visita fraterna, antecipadamente anunciada,
a fim de apresentar-se, travando-se um conhecimento gentil que pode ser útil em momentos emergenciais que todas as vezes que outra experimentam. Uma coisa também que é muito comum entre nós, na minha família, é o respeito pelo próximo, sem ter que ficar indo na casa dele todo dia. Por você tem uma coisa que eu não me agrado, é de ficar importunando o vizinho. Somente quando se faz necessário. Fora isso, cumprimenta quando passa e tal. Outra coisa importante, faço isso, sempre fiz isso aqui, eu quero passar para todos que estão me ouvindo. Quando você for fazer o culto do Evangelho lá, peça para os seus vizinhos, porque eles são os parentes mais próximos. Não é? Qualquer dificuldade no momento difícil, em momentos que às vezes a vida se apresenta, é o vizinho que vai lhes prestar os primeiros socorros. Portanto, peça a Deus a espiritualidade que abençoe os seus lares, toda a comunidade. Não será necessário ou se faz indispensável a preocupação com presentes, com festas de acolhimento ou que deem ensejo a confidências dispensáveis, mas que signifique tratar-se de um grupo que se deve conhecer e sustentar-se, facilitando a comunicação e o entendimento humano em forma social. Nesse sentido, as crianças e os jovens, caso os haja, terão melhores condições para relacionar-se, para a convivência amiga e a troca de experiências e auxílios na área estudantil. Nas circunstâncias atuais, vive-se em um edifício sem qualquer contato com o seu vizinho, desconhecendo-o e, por consequência, tendo-o como um risco em estado potencial, evitando-se qualquer comunicação, temendo-se problemas e consequências indesejáveis. Certamente, há famílias como indivíduos que têm muita dificuldade de identificar-se com outros por deficiência educacional, o que lhe permite intimidades perniciosas, convivências agitadas, interesses subalternos. Mas não são todos, porquanto, de outra forma, encontram-se pessoas e grupos familiares sadios, moral e espiritualmente, que sabem respeitar as convivências dos outros, mantendo-se amigáveis, mas discretamente distantes dos distúrbios de uma convivência perturbadora. A vida em sociedade é necessária para o desenvolvimento ético e moral dos indivíduos responsáveis pelo grupo familiar, ensaiando passos para ampliar os relacionamentos com outros segmentos humanos. Não poucas vezes, as pessoas encontram-se em clubes ou bares, em festas ensurdecedoras, em que se refugiam para esconder-se do tédio ou driblar as frustrações emocionais e afetivas, procurando estímulos fortes em alcoólicos, em experiências sexuais ligeiras, sem sentido, despertando da ilusão com mais inquietude e solidão. Somente através de uma convivência positiva que resulte agradável é que se pode formar relacionamentos saudáveis, que resultam em harmonia no grupo, em interesse sincero em favor do bem-estar de todos. O isolamento a que se entregam os indivíduos contemporâneos, especialmente nestes dias de comunicação virtual, trabalha em favor de conflitos mais graves do que aqueles que já se instalaram, empurrando-os para distanciamentos físicos cada vez maiores, em que perdem a sensibilidade da convivência, o calor da amizade e os anseios que os movem. São sempre pertinentes aos interesses financeiros, aos gozos sexuais, quando não, às perversões que graçam avassaladoras. Quando esse isolamento não decorre da fuga para a convivência virtual, os conflitos existentes nessa pessoa afastam-na do meio social, da intimidade na família, procurando justificações para entregar-se ao sofrimento, quando não tombado em depressão. Os relacionamentos, portanto, devem iniciar-se no próprio meio familiar, no interesse pelo qual decorre em relação ao grupo sanguíneo, no qual se renasceu, participando das atividades domésticas e das preocupações, procurando solucionar os problemas e as dificuldades, enfim, movimentando-se de maneira edificante na constelação do lar. Mais facilmente se torna a partir do simples para o complexo, da família para o vizinho, do grupo de interesses comuns para as aspirações da sociedade, oferecendo-se de maneira ativa para tornar melhores os dias da existência, em relação à própria como às que se referem às demais pessoas.
Nunca houve tanta necessidade de relacionamentos otimistas e fraternais entre as famílias terrestres como na atualidade. Em face dos distúrbios que vigem em toda parte, impõe-se socialmente o objetivo de relações saudáveis, de forma que sejam modificados os fatores de risco entre os indivíduos, revivendo os interesses benéficos, ao invés da indiferença que se observa em todo lugar. O que ocorre com o próximo, com o vizinho, é anúncio do que irá acontecer mais tarde com aquele que fica insensível à sua aflição, que evita ajudar para não se comprometer, tornando-se antissocial, antifraterno, egoísta. A vida é resultado do amor e este trabalha em favor da solidariedade com todas as formas existentes, minerais, vegetais e animais. Através, portanto, dos relacionamentos familiares que facultam solidariedade e compreensão, instala-se o reino de Deus nos corações, proporcionando o real motivo para uma família ditosa, uma existência individual e grupal feliz. Sendo fundamentalmente o lar a representação minúscula da sociedade como cédula inicial, é justo que seja construído de forma que se alongue com naturalidade pelo grupo social na direção de toda a humanidade. Os hábitos aí adquiridos terão um caráter permanente, porquanto se fixarão no comportamento dos educandos, facultando comportamentos felizes ou conflituosos. Certamente, em face dos diferentes tipos humanos que existem em toda parte, sempre haverá confrontos entre as diferentes pessoas, seja na intimidade doméstica ou fora dela. Nada obstante, a boa forma moral sobrepor-se-á em detrimento dos incidentes de menor importância. Desse modo, a constelação familiar deve ser formada por sentimentos de afetividade, sem pieguice e de disciplina sem rigidez. Observar cada filho com cuidado, a fim de descobrir-lhe o nível espiritual em que se encontra, suas aspirações e possibilidades, é dever impostergável dos pais, que não pode ser transferido para funcionários remunerados. Outro sim, a convivência maternal em frequente contato com os filhos desde o nascimento irá contribuir para dar-lhes segurança emocional e sustentar-lhes a alegria de viver. Constata-se com segurança que na psicogênese de muitos transtornos depressivos na infância, destaca-se a ausência da mãe, isto é, do seu carinho, do seu contato físico, deixando a impressão de abandono, que se converte em amargura inconsciente na criança, que, desamparada, tomba em profunda melancolia. O retorno maternal, o apoio do regaço afetuoso produzem imediata alteração de conduta afetiva, favorecendo o infante com a recuperação da saúde, com a alegria de viver. O lar não é somente o lugar dos deveres, mas também do prazer, da alegria de conviver e sentir a família, de experienciar júbilos e programar festividades que possam auxiliar os bons relacionamentos sociais. Por isso mesmo, é justo que possua um clima emocional agradável, de equilíbrio, em vez de ser o lugar onde as queixas e as reclamações fazem-se normais, de tal maneira que o ambiente está sempre contaminado de mau humor e de pessimismo. Mesmo havendo dificuldades e problemas, como é perfeitamente natural, esses devem ser examinados com naturalidade, sem os extremos de revolta ou os escamoteamentos para disfarçá-los, dando-se uma falsa ideia de que tudo está bem. Quando não ocorrem os hábitos de confiança e de lealdade na convivência doméstica, a família começa a desestruturar-se, avançando para o desmoronamento. É imprescindível, portanto, antes de tal acontecimento, todos os seus membros estejam informados das ocorrências que têm lugar no ninho familiar, de forma que os mesmos, em conjunto, contribuam, conforme possam, para solucionar as dificuldades e ampliar os bons resultados do trabalho desenvolvido.
As crianças, em razão da falta de experiência, não deverão participar dos debates mais graves da convivência familiar, o que não significa desconsideração por elas, mas cuidado normal, evitando-lhes apreensões injustificáveis antes que disponham de condições adequadas para bem as entender. A camaradagem, portanto, no lar é essencial a uma convivência feliz. Quando o lar é carente desses valores da alegria, do bem-estar, do respeito recíproco, busca-se fora, em ambientes pouco saudáveis, os estímulos necessários à própria existência. Não sabendo discernir ainda, os educandos permeiam-se das ocorrências e costumes locais, aprendendo a conviver com eles, adaptando-se e passando a preferi-los. O que não se encontra em casa e vislumbra fora, o atrai, passando a constituir-lhe motivação e despertamento de interesse. Inclui-se nesse capítulo as célebres proibições, quase todas irracionais. Os adultos, impacientes e imaturos, optam por não explicar as razões porque determinados comportamentos são bons e outros são maus, estabelecendo regras de proibições que despertam a curiosidade e o desejo de conhecê-los a todos, por encerrar um conteúdo mágico e fascinante. A orientação correta a respeito do comportamento e as explicações oportunas em torno dos prejuízos que advêm, alguns deles eliminam do imaginário infantil aquela atração perturbadora sem traumas, auxiliando no entendimento dos valores que constituem o bem-estar, assim como daqueles que conduzem ao sofrimento, aos estados de ansiedade e de amargura. O diálogo franco e aberto em torno de todas as questões é sempre o solucionador de enigmas e o amigo do bom entendimento entre as pessoas no lar, no trabalho, na rua, na sociedade. Nem sempre, porém, tudo estará em clima róseo por todo o tempo, porque os genitores, por mais abnegados que sejam, também padecem de conflitos, de incertezas, de contrariedades humanas, tendo aspirações e frustrações que não conseguem superar. Devem, então, entender os filhos, por sua vez, essa ocorrência e procurar auxiliar os pais nesses momentos de turbulência, demonstrando-lhes afeto e carinho, sentimentos de apoio e de gratidão, liberando-se, ao mesmo tempo, de quaisquer conflitos que possam surgir. Esse intercâmbio saudável é proporcionador de segurança emocional aos diversos membros da família, porque, dessa maneira, sentem-se participantes de tudo quanto tem lugar no seio do clã, adquirindo importância e valor à sua contribuição, por menor que seja. As experiências que se vão acumulando nos relacionamentos domésticos serão mais tarde automaticamente transferidas para a convivência fora do lar, quando as lutas são mais severas e a ausência de parâmetros da afetividade concorre para as definições em torno daqueles que devem ser eleitos como amigos, em relação aos demais, que passarão a ser conhecidos apenas credores de consideração, mas não de confiança ou de intimidade. Nesse ambiente de entendimento familiar, todos se auxiliam reciprocamente nas atividades domésticas, nos trabalhos escolares, nas preocupações de sustentação econômica, evitando-se exageros de gastos e de consumismo, sempre perturbadores e responsáveis por situações aflitivas em relação ao futuro. A consciência coletiva na família é o resultado de participação de todos os seus membros nas ocorrências diárias, facultando o trabalho geral e ordeiro de preservação do afeto e da manutenção do respeito. Quando algum membro, porém, não consegue ajustar-se ao programa geral, o que sempre ocorre, em vez de ser expulso do grupo, convém considerá-lo na condição de alguém necessitado de compreensão, ao invés de portador de impedimentos, evitando-se a antipatia ou a animosidade, sejam ocultas ou declaradas. Sendo a família constituída por espíritos de diversas procedências, alguns dos quais cobradores de débitos anteriores, é compreensível que se manifestem com azedume, constante insatisfação, agressividade ou reagentes aos planos de entendimento coletivo. Será sempre este membro o criador de problemas, o reclamador, o calceta, o rebelde.
Fragilizado espiritualmente, corre o perigo de tombar na fuga pelas drogas, pelo álcool e, na sua insegurança, iniciar-se no furto como recurso psicológico para chamar a atenção. Torna-se, então, um verdadeiro desafio familiar que deve ser levado em consideração numa representação diminuta em relação ao que será encontrado multiplicadamente na sociedade fora do lar, que exigirá comportamento equilibrado e desafiador. A família, portanto, é a célula primordial do grupamento social, o reduto onde se forjam os sentimentos e as qualificações para os relacionamentos humanos em toda parte. Manter-se desse modo uma convivência agradável e louçã é a regra de bem proceder no lar para os enfrentamentos coletivos no futuro. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Falando com o Pai. Durante largo tempo, acreditamos que somente seres especiais podiam dialogar com a divindade. O xamanismo, a mais antiga prática espiritual, médica e filosófica da humanidade, com raízes que remontam ao período paleolítico, reconhecia no xamã a capacidade de entrar em contato com ancestrais e com o grande espírito. Ao tempo do legislador hebreu Moisés, constatamos que a comunicação direta com o Yahvé, o Senhor, era altamente restrita. Na maior parte das vezes, centralizada na figura do próprio Moisés. Descreve o livro bíblico do Êxodo que uma nuvem cobria a chamada tenda da congregação, significando a presença invisível de Deus. Quando a coluna de nuvem descia e ficava na entrada, Moisés podia adentrar o local e falar face a face com o Yahvé. O mestre de Nazaré desmistificou o acesso ao divino, ensinando a nos dirigir a ele para tudo. Dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, falou ele. E afirmou que seríamos atendidos em tudo o que lhe pedíssemos. A menina Raquel, acostumada a ouvir seu avô orando em voz alta, ou fechando os olhos e ficando em silêncio, acreditava que somente ele tinha autoridade para falar com Deus. Todas as terças-feiras, ela saía da escola e ia para a casa dele. Tomavam um chá juntos. Depois, ela o ouvia conversar com Deus em hebraico. Ficava sentada e pacientemente esperava. Ela sabia que a melhor parte vinha quando ele colocava as mãos suavemente sobre a sua cabeça. Começava agradecendo a Deus por ela existir e por ele ser seu avô. Aí, contava para Deus todos os progressos que ela fizera durante a semana. A Raquel aguardava ansiosa para ouvir o que ele dizia a Yahvé. Se ela tivesse cometido erros durante a semana, o avô falava da sua honestidade em dizer a verdade. Se houver algum fracasso, ele valorizava o quanto ela havia se esforçado para acertar. Se ela adormecera com a luz do quarto apagada, ele festejava sua coragem em dormir no escuro. Eram instantes em que ela se sentia totalmente segura e em paz. Afinal, todos os demais membros da família, médicos e profissionais da saúde, eram extremamente exigentes com ela. Se ela conseguisse 98 numa prova, o comentário imediato de seu pai era o que havia acontecido aos 2 pontos que faltavam para o nível ideal, o máximo. Estar com o avô era como repousar à beira das palmeiras de um oásis pleno de amor. Ela sentia que tudo o que ele falava era verdade. Ninguém além dele a olhava daquela maneira especial. Tinha até escolhido uma forma de chamá-la Neshmel, que quer dizer querida alma pequenina. Quando o avô morreu, Raquel tinha somente 7 anos e se acreditou perdida. Como não havia quem falasse a Deus sobre ela, será que ela poderia desaparecer? Foi necessário o passar dos meses para ela começar a entender que podia falar com aquele ser divino, superior. Podia falar de si, dizer das suas lutas, das suas conquistas, das suas carências. Então, abriu seu coração
e mergulhou num constante oásis de paz e bênçãos. Que tal começarmos a realizar esse mergulho a cada dia, a cada manhã? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, o momento presente é o ideal para o nosso progresso. E nós só podemos sentir o aqui e o agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir. Por consequência, nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções do passado. Portanto, meus queridos irmãos, o que podemos fazer é o hoje, é o agora. O ontem já se foi, o amanhã ainda está por vir. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Te agradeço, Pedrosa, por participar do programa de hoje. Sempre bom estudarmos e falarmos sobre família, sobre convivência familiar. A gente consegue entender, né, através dessa visão espírita, quanto a gente já errou, quanto precisa melhorar e até que ponto a gente pode consertar tudo isso enquanto estamos aqui encarnados. Muito bom o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Adilson, por sua participação no programa. Boa noite para você, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para